Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, e quero dar início a esse culto lendo uma palavra que se encontra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 11 em diante. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Ou seja, irmãos, Deus está falando sobre a igreja, que Salomão constrói uma igreja, uma casa para louvor, adoração a Deus, para falar com Deus. Naquela época se fazia sacrifícios, né? E Deus deixa claro que é ali, quando você vem na igreja, que Deus observa você, que Deus ouve a sua oração e que Deus ordena a bênção sobre você. Muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas vão à igreja para encontrar pessoas. Muitas pessoas vão à igreja por causa do pastor, ou por causa do padre, ou do bispo, ou do papa. Muitas pessoas vão à igreja para ver um cantor famoso, o cantor bom, o pregador bom, o falador bom. Mas a igreja é do Senhor, a igreja é de Deus. Jesus falou: a minha casa será chamada casa de oração. Qualquer igreja que é aberta na terra, ela é de Deus, ela não é do homem. O homem, sim, pode contaminar a igreja. O homem pode desviar o propósito de Deus na igreja. Mas nós, irmãos, temos que ter um olhar espiritual. Você, quando vem na casa de Deus, você não vem porque você quer vir, porque você achou: eu vou na igreja hoje. Você não vem porque alguém te chamou, ou porque você já tem uma ligação com a igreja. Não se iluda, é Deus que atrai.
né? Jesus falou: ninguém vem a mim sem que o Pai o atraia. É Deus que te dá a oportunidade de vir à igreja. E você tem que vir para ter um encontro com Deus. Igreja não é lugar de você sentir prazer, sentir emoções, não é um consultório de psicologia. Igreja é o lugar que você vem encontrar com Deus. Por isso, quando você coloca o pé dentro de uma igreja, você já tem que ter temor, tem que ter respeito, entendeu? Tem que estar atento, porque Deus está te olhando. A palavra do Senhor não mente. Você entrou aqui, Deus está te olhando. E Deus quer aqui mudar a sua vida, porque a igreja é a sala de aula de Deus. Se você compreender que quando você entrou na igreja, foi Deus que te trouxe, que Deus te trouxe para transformar a sua vida, como diz ali, para que você se converta. Entendeu? Se você for lá na pizzaria, você não vai se converter não, você vai comer pizza e sentir prazer, é isso. Ninguém vai falar de Deus para você lá, você não vai ouvir a palavra de Deus lá, não é? Mas quando você vem na casa de Deus, você vai ouvir a palavra de Deus, você vai ouvir louvores. Por que os louvores são importantes? Porque a música é um dos maiores poderes do mundo. A música penetra no coração da pessoa. Quando você ouve uma música do mundo, a música te liga ao mundo, te liga a uma pessoa que você ama, a um ambiente, né? Você faz uma interação com o mundo material. Quando você ouve um louvor, esse louvor te liga a Deus. Automaticamente você pensa em Deus. Por isso que ele é tão importante. Por isso que os louvores são importantíssimos. Então, quando você vem à igreja, que você ouve um louvor, você não tem que estar preocupado com se o cantor é bonito, se a cantora é bonita, se são famosos, são importantes. Você tem que estar preocupado com a sua ligação com Deus. Aquilo ali é uma ferramenta, apenas uma ferramenta que Deus usa para abrir o seu coração, para que você aprenda a se relacionar com Deus, para que você possa evoluir ao ponto de você adorar a Deus, de você amar a palavra de Deus, amar o projeto de Deus. O projeto de Deus é um projeto de transformação do ser humano. Não é um projeto simples, não é conversa fiada, não é conversa de homem, não é essa conversa mentirosa que tem na terra aí. Infelizmente, a igreja de hoje está pregando a terra. Infelizmente, Deus não prega a terra, a Bíblia não prega a terra, a Bíblia não prega o projeto da terra, a Bíblia prega a ressurreição e a vida eterna em um mundo muito diferente da terra, muito diferente. Agora, para isso, você tem que tomar a decisão de mudar, porque ninguém aqui na terra tem condição de mudar você, ninguém. Não adianta você andar atrás de pastor, atrás de cantor famoso, atrás de bispo, de papa, não adianta nada. Nada disso vai fazer você se converter de verdade, porque a conversão não vai vir através de fingimento, de mentira, de hipocrisia, de doutrina de homem. A conversão, ela só pode vir através da verdade. E a verdade é o que está escrito na Bíblia, mesmo com as contaminações que tem. O dia que você abrir o seu coração e tomar esse livro como fundamento do seu relacionamento com Deus, como
o caminho que vai te levar ao futuro, à ressurreição à vida eterna, como Jesus fala claramente. Jesus fala uma coisa importantíssima, principalmente em um momento que nós estamos vivendo agora, que há uma guerra mundial, há uma guerra física de tiro mesmo, lá na Rússia com a Ucrânia, mas há uma guerra sem tiro mundial, que estão querendo destruir a família, destruir a igreja, né? Destruir as coisas corretas do mundo e usando todo tipo de arma, né? Já se apossaram de todas as mídias no mundo inteiro e têm o objetivo de matar, roubar, destruir e escravizar. É o que Jesus mesmo fala, o diabo veio para matar, roubar e destruir, não é? É o que estão fazendo. E em um momento como esse, que você vê, meus irmãos, que nós não temos poder nenhum. Você que se acha, você está iludido, porque você não tem poder nenhum. Outro dia você acordou, inventaram para você uma pandemia que dominou você, está dominando você até hoje. Seu poder é zero. Agora, do nada, inventaram uma guerra mesmo que pode ter consequências até muito piores. Que não se iluda, milhares de pessoas estão morrendo nesse momento. Então, a saída para nós é como Jesus falou: não tema aquele que pode matar o corpo. Antes, temei aquele que pode matar a alma, a pessoa que você é, que pode não deixar você entrar na terra prometida, porque ele é mau, não, porque ele é maravilhoso, porque ele tem preparado para nós, para todas as pessoas que quiserem, um mundo maravilhoso, porque aqui a gente vê o que está acontecendo. Nós estamos vendo o que está acontecendo aqui. Imagina o que as pessoas estão sofrendo agora, lá em meio à guerra na Ucrânia. Imagina. Imagina as pessoas que estão sofrendo agora em muitos países, inclusive no Brasil, que tem muitas crianças que ainda morrem de fome, que não tem água tratada, não tem água tratada, não tem água na torneira, não tem água em casa, não tem rede de esgoto. Esse é o mundo real, né? Talvez o seu mundo seja muito diferente disso, mas você não vive em uma bolha, você vive na terra, não é? E para a gente poder morar em um mundo melhor do que a terra, eu já acho a terra maravilhosa, eu moraria aqui eternamente, desde que mudasse o pensamento do ser humano, entendeu? Agora, Deus tem um projeto para, a partir de que você mudar o seu pensamento, você vai viver no mundo ideal, no mundo do bem, no mundo correto, no mundo certo. Aqui não tem futuro. Futuro aqui é ilusório, é uma ilusão. Não adianta você se apegar em uma coisa, você se agarrar em uma canoa furada, não adianta. Entendeu? Você precisa de observar todos esses acontecimentos e amadurecer e falar: não, realmente eu preciso de me converter, eu preciso de mudar, e eu preciso de ter um relacionamento de verdade com Deus. Estamos lendo o livro de Lucas, no capítulo 14. Que diz a palavra de Jesus assim: aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando.
E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Irmão, essa palavra aqui às vezes é um pouco complicada para algumas pessoas que não entendem. Isso é uma doença chamada hidropsia, né, que causa inchaços, tumores, né, que a gente chama de edemas, né, uma doença muito ruim. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Ô irmão, sabem quem são os doutores da lei, né? São aquelas pessoas que se dedicam a ler a Bíblia. Igual tem muitos pastores aí que são 20, 30, 40 anos pastores, já leram a Bíblia toda, mas a fé deles é contaminada com a doutrina do homem. Jesus está mostrando isso aqui. Como que esses doutores da lei não sabiam o que era certo e o que era errado? Por que Jesus está confrontando eles e condenando eles? Se eles conheciam a Bíblia. É lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, o curou e despediu. E respondendo-lhes disse: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço, em dia de sábado, o jumento ou o boi, não o tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes. Aqui você vai ver uma referência em Mateus 23, 6. Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno que você, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Você vai ver uma referência aqui importante do versículo 10, lá em Provérbios, capítulo 25, versículo 6, lá em João, capítulo 5, versículo 44, e lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 23. Versículo 11: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Você vai ver uma referência em Mateus 23, 12, Ezequiel capítulo 21, versículo 26, Tiago capítulo 4, versículo 10. Irmãos, Jesus está aqui já deixando claro, se você vê o contexto da Bíblia, você vai ver que Deus fala que não suporta o soberbo. Deus não se agrada de pessoas arrogantes, pessoas soberbas, entendeu? Pessoas metidas. Deus não se agrada, não aceita, entendeu? Porque se você não souber ser humilde, você se torna uma pessoa fechada no seu mundo para começar. Você vai ficar burro. Porque o humilde, ele para ouvir, ele para pensar, não é? Ele para entender, ele para aceitar, ele para se arrepender, ele para se desculpar, não é? Esse é o humilde. O soberbo, ele não vai fazer isso, e Deus não se agrada. E dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar,
e te seja isto recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. Ô irmãos, essa palavra aqui, ela só vai servir, pode acontecer isso, numa comunidade pobre, num bairro pobre, simples, porque o pobre, ele é muito mais humano do que o rico. Da classe média baixa para cima, esquece que alguém vai fazer isso. Se ganhar na Mega Sena, no outro dia só convida rico. Entendeu? Isso, infelizmente, mas a palavra do Senhor está aqui, é para todos nós. É para o pequeno, para o pobre, para o médio e para o rico. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Na ressurreição dos justos. Quem é o justo, irmão? O justo não é a pessoa santa, porque não teve santo na terra ainda. O justo não é a pessoa perfeita, porque não tem perfeito na terra. Quando o jovem chegou para Jesus e perguntou: bom mestre, ele falou: por que me chamas bom? Só há um que é bom, que é Deus. Jesus já deixou claro: todos nós, dentro de nós, há ruindade. Mas o justo é aquele que luta contra o mal, é aquele que busca conhecimento de Deus, é aquele que luta para andar conforme a palavra de Deus. Esse é o justo. E você vai ver uma referência importante lá no livro de Atos, capítulo 24, versículo 15, Mateus capítulo 6, versículo 4, João capítulo 11, versículo 24, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, que fala sobre a ressurreição. Versículo 15: e ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Você vai ver uma referência em Apocalipse 19, 9 e Lucas 22, 16. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a desculpar-se. E disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por desculpado. E o outro disse: comprei 5 juntas de boi, e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por desculpado. E outro disse: casei, e portanto não posso ir. Este daqui, versículo 20, ele usou um versículo de Deuteronômio capítulo 24, versículo 5, para justificar, porque dizia lá que quem tinha recém-casado não poderia ir à guerra, né? E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e valados e faça-os a entrar, para que minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Você vai ver uma referência em Mateus 20, 16, Mateus 22, 14, que a palavra do Senhor diz: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Essa parábola que Jesus está contando aqui
ela é muito séria. Por quê? Está falando sobre o reino de Deus, está deixando claro que o Senhor, Ele tem um banquete preparado para nós. Quando Deus nos deu uma Bíblia, quando Deus nos trouxe a igreja, foi para que a gente se preparasse para viver com Ele, para morar com Ele. E se você começa a arrumar desculpa, porque é assim, né, irmãos? Para ir numa balada, para ir numa festa, para ir num lugar que você quer, você não tem nada que faz que você não vá. Pode estar chovendo, pode estar com dor de cabeça, pode acontecer o que quiser. Quando é o lugar que você quer ir, você vai, entendeu? Então, por isso até que eu sempre uso um ditado: tempo é uma questão de preferência, entendeu? Você tem que ver aonde você prefere ir. Quando você não prefere vir à igreja, quando você não prefere ler a Bíblia, quando você não prefere orar, quando você não prefere amar a Deus, não é porque não faltou tempo, ou porque por causa disso ou por causa daquilo, não. É porque você não prefere, meu irmão. Você não quer, entendeu? Você não quer, mas só que Deus está vendo. Deus está vendo que você não está querendo. Deus está vendo que você está arrumando desculpa. É tudo desculpa aqui, ó. Tudo desculpa. Me hajas por desculpado. Comprei uns bois, me haja por desculpado. Casei, me desculpa. Fiz isso, me desculpa. Entendeu? Como se Deus fosse bobinho, fosse um ser humano que você engana. Deus vê tudo, Deus sabe tudo, Deus tem sua vida filmada. Você pode mentir para você, você pode enganar você pode enganar qualquer pessoa à sua volta. Não vem com essa historinha de tolo achando que vai enganar a Deus. Tenha um relacionamento com Deus aberto, limpo, sincero, por pior que sejam os seus pensamentos, as suas atitudes, os seus desejos, fala sinceramente com Deus. Não venha querer enganar a Deus, não. No dia que você não vem à igreja, não vem querer enrolar, não. Você chega para o Senhor: infelizmente, hoje eu falhei, não fui na igreja. É assim, acabou. Não vem querer arrumar desculpa, não, porque Deus não vai ouvir essa desculpa. Entendeu? Porque naquele dia, você não foi por causa de um probleminha pequeno, porque você não deu preferência para a igreja, não é? Assim como você às vezes não lê a Bíblia, que você não dá preferência para a Bíblia, entendeu? Mas pessoas com muito mais dificuldade que você foram, entendeu? Então você vai dizer o quê? Aí é que aquela história, né? O judeu, uma grande parte do judeu, ele tomou o reino de Deus só para ele. Tem igreja que toma o reino de Deus só para ela, achando que é só dela. Se você não for dessa igreja, se não tiver a carteirinha dessa igreja, você não vai para o céu, você não vai ser salvo. Entendeu? Jesus está deixando claro aqui, meu irmão. Olha aqui, ó. Essas pessoas não vão entrar, mas muitos estrangeiros, muitos que a sociedade não dá valor nenhum, muitos que as pessoas não dão valor nenhum, esses vão entrar, entendeu? Porque quando Deus chama, eles aceitam chamar de Deus. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Você não vai chegar a Deus, irmãos, do jeito que você quer, sem fazer esforço, sem sacrifício, sem luta. Porque se não tiver sacrifício, você não vai mudar. Você vai fazer como muita igreja faz, né? Muita religião. Né? A gente vê aí na antiguidade, nós vemos aí a quantidade de deuses, de ídolos. Então a pessoa vivia a vida que ela queria e tinha lá aquela estátua lá, aquela imagem. Quando ela
precisava, queria melhorar a situação que ela estava, quando ela entrava num buraco, numa situação difícil, ela ia lá, pegava a estátua. Tinha gente até que oferecia comida para a estátua, né? Como se a estátua comesse alguma coisa. Então, irmãos, relacionamento com Deus é relacionamento de intimidade, de esforço, de vontade. Não porque Deus precisa, não. Deus não precisa de você, não se iluda. Deus continuará sendo Deus sem você. Talvez seja até melhor sem você. Entendeu? É você que precisa. E Deus vai deixar você passar pelo vale, vai deixar você passar pelo deserto, vai deixar você passar pelo fogo, vai deixar você passar pela água, é para o seu bem. Você, quando entra em uma faculdade, em uma escola, que você tem um desejo de se formar, o professor faz prova para você, manda você estudar, manda você fazer uma prova, não é porque ele te odeia, não. É porque ele quer o seu bem, você tem que sair de lá com conhecimento. E aqui você vai ver uma referência do versículo 26, em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 6 em diante, Deuteronômio, capítulo 33, versículo 9, Mateus, capítulo 10, versículo 37, João, capítulo 12, versículo 25, Atos, capítulo 20, versículo 24, e Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Mateus capítulo 10, versículo 38. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver postos os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou, qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro, do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você vai ver uma referência em Lucas 9, 61, Mateus 19, 21, Filipenses 3, 7 e Hebreus 11, 26. Versículo 34. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que há de salgar-se? Você vai ver uma referência em Marcos 9,50 e Mateus 5,13. Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você vai ver uma referência em Mateus 11,15, Mateus 13,9, Marcos 4,9. Então, Jesus está deixando claro aqui que para ser discípulo dele não é fácil. Não é fácil. E, irmãos, a igreja é lugar seríssimo. Seríssimo. Entendeu? Não importa o que as pessoas estão fazendo no altar. Você, quando entrar na igreja, você tem que lembrar que ali é a casa do teu Deus. E você tem que ter reverência, tem que ter temor, tem que se ligar com Deus, entendeu? Tem que pegar a palavra para você. A maioria das pessoas na igreja, quando fala uma palavra de exortação dessa daqui, ele já fica apontando o dedo para o outro. A palavra só serve para o outro, para ele não, entendeu? A palavra é para você, a palavra é para mim, a palavra é para todos nós, entendeu? As coisas de Deus não são brincadeiras, são coisas seríssimas. Depois não adianta se lamentar lá na frente.
porque a conta vem, entendeu? Ninguém vai morrer no seu lugar, ninguém será julgado no seu lugar, ninguém será ressuscitado no seu lugar. A vida é sua, a transformação tem que ser sua, e você tem que fazer a vontade de Deus, não a sua vontade. Amém? Louvado seja esse Deus maravilhoso.